Olá, aluno, vamos nós para a nossa revisão. Fica comigo, não sai daqui, ok? Porque eu vou dar dicas excelentes dos assuntos que irão cair na nossa avaliação global. E aí está a nossa primeira questão. Classifique as substâncias abaixo como pura simples, pura composta ou misturas. O tema abordado aqui, substância simples, substância composta e misturas. Uma substância simples é formada só por um tipo de elemento químico. Uma substância composta é formada por dois ou mais tipos de elementos químicos. E uma mistura é formada por dois ou mais tipos de substâncias. No item A, H2O. A água é uma substância composta. No item B, H2SO4, que é o soro caseiro. Nós temos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Substância composta. No item C, soro caseiro. Nós sabemos que o soro caseiro é constituído de quê? Água, açúcar e sal. Então, nós temos três substâncias. Vai ser uma mistura. Na letra D, O2, oxigênio. Então, é uma substância simples, porque é formada apenas de átomos de oxigênio. No item E, CO2, que é o gás carbônico. Tem carbono e oxigênio. Substância composta. Refrigerante. O refrigerante ele é constituído dentre muitas substâncias. Nós vamos ter lá água, açúcar, corante, conservante, várias substâncias químicas lá. Então, é uma mistura. Cimento. Cimento também vai ser classificado como mistura, porque vai ter diversos componentes formando a sua estrutura. N2 é o nitrogênio, substância simples, e Fe é o ferro, também uma substância simples. Lembrando que, no caso do ferro, nós temos uma letra maiúscula. Cada letra maiúscula que nós tivermos representa um tipo de elemento. Aqui, como só tem um tipo, passa a ser uma substância simples. Questão número 2, alunos. Identifique para qual tipo de separação de misturas é utilizado cada conjunto de vidrarias abaixo. O primeiro conjunto de vidrarias que nós temos, ele é constituído de um balão de destilação, já estou dando a resposta, um condensador e um Erlenmeyer. Esse conjunto de vidrarias ele vai ser serão utilizados para a separação dos componentes de uma mistura homogênea através de um processo que é chamado destilação. Lembrando que a destilação pode ser simples, no caso de mistura homogênea de sólido mais líquido, ou pode ser uma destilação fracionada, no caso de mistura homogênea de líquido mais líquido, tipo água e álcool, ou mistura homogênea de gás mais gás, tipo petróleo. A destilação do petróleo é a destilação fracionada, ok? O próximo conjunto de vidrarias ou de instrumentos, aqui está, nós temos um funil de Büchner, que é um funil de porcelana, o Kitasato, e temos uma trompa de vácuo. Esse conjunto de vidrarias ele é utilizado para separar qual tipo de mistura e qual é o tipo de separação que ele vai ser utilizado. Vai ser utilizado para uma filtração a vácuo, que é uma filtração que ocorre um pouco mais rápido do que a filtração comum, tá ok? A filtração simples. E o último conjunto de vidrarias, aqui está, nós temos um funil de decantação ou funil de bromo e um copo Becker. Aqui nós temos um líquido que é immiscível em um líquido de menor densidade, que vai estar aqui embaixo. Nós poderíamos utilizar como exemplo água e óleo. Aqui em cima nós teríamos o óleo e na parte de baixo teríamos a água. Abrindo a torneira aqui ao lado, a água escoa para dentro do copo e dentro do funil de decantação ou funil de bromo ficará o óleo. Então, o processo é uma decantação
de líquido mais líquido immiscíveis. Lembrando que a decantação pode ser usada também para separar os componentes de uma mistura heterogênea de um sólido mais um líquido, tipo água barrenta. Você deixa em repouso, o barro vai para o fundo e isso é chamado de decantação. Vamos lá para a nossa terceira questão. Os recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são... Bom, nós temos aí um tema abordado que é a alotropia. A alotropia é um caso, é um fenômeno que só vai acontecer com substâncias simples. Não esqueça disso. A alotropia só acontece com substâncias simples. E nós vamos ter carbono, oxigênio, enxofre e fósforo, que são os elementos que apresentam os casos alotrópicos, ok? No caso do carbono, quais são os casos alotrópicos? Carbono grafite, carbono diamante, fullerenos, nanotubos e, mais recentemente, os grafenos. Então, o carbono apresenta 5 tipos de casos alotrópicos. Na nossa questão, nós vamos ter como resposta, letra E, diamante e grafite são casos alotrópicos do carbono, ok? Mais uma questão de alotropia, questão de número 4. São elementos que apresentam formas alotrópicas. Na questão anterior, eu citei 4 elementos que apresentam alotropia. Quais são os 4 elementos? Primeiro, carbono, depois oxigênio, enxofre e fósforo. Portanto, do conjunto, dos pares de elementos que nós temos aqui elencados nos itens, nós vamos ter como resposta o item B. Fósforo e enxofre apresentam casos alotrópicos. Quais seriam esses casos alotrópicos? No caso do fósforo, fósforo branco e fósforo vermelho, principalmente, e no caso do enxofre, enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Finalmente, uma questão sobre componentes, fases, mistura, ok? Nós temos aqui uma questão que fala sobre fases e componentes de uma mistura. Lembre-se que fase é tudo aquilo que nós identificamos, que nós vemos na nossa mistura. Componente é independentemente de ser visto, independentemente de nós estarmos visualizando, ele vai ser contado como componente. Tipo o quê? Água e açúcar dissolvido. Tem uma fase, porque aparentemente nós vemos apenas a água, mas tem 2 componentes, porque tem a água e tem o açúcar que está dissolvido lá. Então a quinta questão diz o seguinte: observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. No copo Becker número 1, nós temos uma mistura de óleo, água e gelo. Eu quero chamar a sua atenção para água e gelo. Água e gelo são contados como fases diferentes, porque o aspecto do gelo é diferente do aspecto da água. São 2 fases. Mas água e gelo são contados como um componente, porque o gelo é constituído de água, ok? Então, no copo número 1, nós temos óleo é uma fase, água é outra fase e gelo também. Então, 3 fases no copo 1. No copo 2, nós vamos ter água gaseificada e gelo. Você pode visualizar aqui o gelo na parte de cima, a água, e você vê essas bolinhas aqui, ó, representando o gás, tá ok? A água gaseificada. Quantos aspectos diferentes nós estamos percebendo aí nesse copo? 3, exatamente. 3 fases. Então, no primeiro copo tem 3 fases e no segundo também. No copo número 3, água salgada, gelo, óleo e granito. Água salgada, não dá para ver o sal, porque está dissolvido, mas dá para ver a água, uma fase. Gelo, segunda fase. Óleo, terceira fase. E o granito, professor? Lembre-se que o granito ele é constituído de 3 fases, 3 cores distintas. Quais são as 3 fases que formam o granito, né? Mica, quartzo e feldespato. Então, o granito são 3 fases. Portanto, no copo número 3, nós vamos ter um total de 6 fases. O nosso item correto
Item E. Nossa última questão fala sobre gráficos de mudança de estado físico. Nós temos aqui um gráfico onde ele mostra um intervalo onde a substância está sólida até a temperatura 1. Entre a temperatura 1 e a temperatura 2, a substância vai estar passando para o estado líquido. Portanto, essa linha horizontal aqui nós vamos considerar que seja a temperatura de fusão dessa substância. E entre a temperatura 3 e a temperatura 4, nós temos a mudança de estado do líquido para o vapor, que seria o que nós chamamos de ebulição, a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Observando o gráfico, nós vamos assinalar o que for verdadeiro por V e o que for falso por F em cada afirmativa. No primeiro parêntese, o gráfico representa a curva de aquecimento de uma mistura eutética. As misturas eutéticas, elas apresentam fusão, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição variável, crescente. O primeiro parêntese está correto. Se nós tivéssemos o inverso, se aqui na fusão fosse variável e na ebulição fosse constante, nós teríamos uma mistura azeotrópica. Se os dois fossem constantes, tanto a fusão quanto à ebulição, nós teríamos um gráfico de mudança de estado para uma substância pura, tá ok? E os dois sendo variáveis, tanto a fusão quanto a ebulição, a temperatura crescente, da forma como está aqui na ebulição, se fosse aqui também na fusão, nós teríamos uma mistura qualquer, simples, certo? Segundo parêntese, a temperatura de fusão do sistema é variável. Aqui está a fusão, ó. É a primeira temperatura aqui. Então, nós temos a fusão constante, ela não vai ser variável. O que é variável aqui é a ebulição. Segundo parêntese, é falso. Terceiro parêntese, o sistema tem mais de uma fase no instante T2. Vamos localizar o instante T2, ó. Aqui está o instante T2. Nesse ponto, todo o material que entre T1 e T2 se encontrava na fase líquida e na fase sólida, porque é uma passagem, no instante T2, o material já vai ter terminado de passar para o estado líquido. Então, o sistema tem mais de uma fase no instante T2? Não, ele vai ter apenas uma fase, que é a fase líquida. E o último parêntese, a temperatura de ebulição do sistema é constante. Aqui está a variação da temperatura de ebulição. Ela não é constante, ela é crescente, é variável. Portanto, o último parêntese também é falso. Espero que você tenha gostado da nossa revisão. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, ok? Forte abraço!